Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Quero agradecer a você que tem acompanhado as nossas mensagens e eu quero desde já deixar aqui uma passagem que está lá no versículo 4 de 1 Samuel, capítulo 25, diz assim: E ouviu Davi que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Somente até aqui. Bom, vamos em partes, né? Quem era Nabal? A Bíblia descreve que Nabal, ele era um homem de coração duro, ele era um homem rico, ele era um homem que habitava no Carmelo. O Carmelo era uma localização muito bem situada, habitavam lá pessoas de boa condição e ele era próspero. Ele era casado com uma mulher formosa, a Bíblia descreve que era uma mulher bonita, formosa, que se chamava Abigail. Abigail era uma mulher sábia, era uma mulher que pensava antes de tomar as decisões. E aqui nós vamos ver uma passagem onde diz que o rei Davi, que ainda não havia se tornado rei, mas já tinha a promessa de que seria rei sobre Israel, Davi ele estava habitando foragido com a sua turma, com o seu exército, e um dia ele fica sabendo que Nabal ele estava tosqueando algumas ovelhas, ele reúne seus homens e fala assim: olha, vai lá no Carmelo, encontra com Nabal e fala com ele, pede a ele, na verdade, né, para ele enviar algo para nós nos alimentar, para nós bebermos, e lembre a ele que foi Davi que enviou vocês e que um dia os homens deles estiveram aqui na nossa terra e nós cuidamos muito bem deles. Aqueles homens partem em direção a Nabal, e eles chegam lá e falam assim: Nabal, Davi nos enviou aqui para buscar algo que você possa nos ajudar, nos alimentar. Aquilo não ia fazer diferença nenhuma para Nabal, porque ele tinha uma condição boa, mas Nabal, ele toma uma atitude que é uma das piores que existe, que é o sarcasmo. Ele faz uma pergunta em tom de deboche, ele fala assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ou seja, ele sabia que era Davi, ele sabia que ele era o filho de Jessé. Só para vocês terem uma ideia, nessa época que Davi já tinha derrotado o gigante Golias, então todo mundo da região conhecia Davi. Mas ele faz uma pergunta sarcástica para tentar diminuir Davi. Quem é Davi? Sabe aquela pergunta que você faz assim, diminuindo a pessoa? E aí ele fala com esse tom, e aqueles homens retornam para casa, retornam até Davi e trazem a notícia para Davi. Fala, Davi, ó, aquele homem não quis nos dar nada e ainda perguntou então de deboche quem é Davi. Davi fala assim: o quê? Pega a espada todo mundo. E diz a Bíblia que ele reúne mais de 200 homens, puxa a espada e parte em direção a Nabal e fala assim: olha, hoje eu vou destruir todos da casa daquele homem. Só que tem um detalhe: os homens de Nabal, eles contam para Abigail, a sua esposa, assim: Abigail, o exército de Davi teve que ir e seu marido Nabal tratou eles muito mal. Falou com eles quem é Davi e tal. E Abigail, quando escuta aquilo, ela fica preocupada. Ela era uma mulher sábia. Então a Bíblia diz que ela reúne leite, pasta de figo, reúne carne, reúne queijo e pasta de figo, uma série de coisas, e fala assim: olha, vou levar algo, né, para tentar amenizar aquilo que Nabal fez. Então ela junta aquele aglomerado ali de presentes para levar para Davi e seu exército e parte em direção a eles, antes que eles chegassem na sua terra e destruíssem todo mundo. E ela encontra com Davi no meio do caminho. Diz a Bíblia que quando ela vê Davi, ela pula do cavalo, ela se ajoelha no chão em reverência, porque ela fala que estava diante de uma autoridade, e ela fala assim: ô Davi, perdoa a atitude do teu servo, perdoa a atitude do meu marido, que ele é um homem de coração duro, não imputes esse mal ao nosso povo. E ela vai falando uma série de coisas, e no final ela fala algo que quebra o coração de Davi. Ela fala assim: eu bem sei que você há de reinar sobre nós, eu bem sei que você há de ser constituída autoridade sobre a nossa terra. Ela estava reconhecendo que Davi, mesmo ainda não assentado no trono, ele era um homem que se tornaria autoridade. Aquela mulher nos traz uma lição de nós respeitarmos as autoridades. E ela então, quando fala aquilo, Davi muda de opinião, porque ele já estava com a espada desembainhada para matar todo mundo da casa de Nabal. Mas ele fala assim: olha,
Por causa da atitude dessa mulher, ele recebe, né, os presentes que ela tinha levado para ele, leite, queijo, pasta de figo. Ele fala assim: olha, por causa da atitude dessa mulher, hoje não vai haver espada sobre essa casa. Ele reúne os presentes que ela levou e retorna para o acampamento com seu exército. Aquela mulher vai embora e Davi fica admirado com a humildade e com a sabedoria dela. E aí a Bíblia diz que quando ela chega em casa, ela encontra o seu marido bêbado. Nabal estava embriagado, tinha tomado todas, ela viu que não tinha condição de conversar com ele, ela deixa ele dormir e no outro dia ela fala para ele o que ela tinha feito. Nabal fica um pouco irado, porque ele era um homem de coração duro e não gostou muito da atitude dela. O final dessa história, no capítulo 25, nós vamos ver que nos últimos versículos fala que Nabal passa-se 10 dias e ele morre. O Senhor o recolhe, ele morre. E aquela mulher, então, ela continua ali na sua casa, no Carmelo. Davi recebe a notícia: olha, sabe aquela mulher, Abigail e tal? Pois é, o marido dela morreu, ela ficou viúva. E aí Davi fala assim: opa, eu me lembro bem que ela é uma mulher, além de formosa, ela é uma mulher sábia, inteligente, humilde. Davi manda buscar a Abigail. E Abigail se torna esposa de Davi. Davi manda buscá-la, se casa com ela, ela se torna esposa de Davi. Mas o que eu aprendo aqui? A atitude daquela mulher faz que no final da história, além de impedir que o mal, né, que a morte, que ia haver tragédia sobre a casa dela por causa da atitude errada do seu marido, mas a atitude sábia daquela mulher impediu que algo de mal acontecesse à sua casa e à sua família. E agora, como recompensa, né, da sabedoria dela, da atitude dela, Davi se lembra dela e fala assim: opa, essa mulher é uma mulher que eu quero do meu lado. Davi se casa com ela. Essa mulher termina a história se casando com o futuro rei de Israel. Ela entra para a história como esposa de Davi e se torna, né, alguém da família real. A atitude de sabedoria daquela mulher, além de proteger a sua casa, fez com que mudasse a história dela. Ela chamou a atenção de Davi. Davi vai se tornar, e nós sabemos o resto da história, né? Davi vai se tornar um dos maiores reis da história de Israel. E ela se torna esposa de um dos maiores reis da história de Israel. Quando nós agimos com sabedoria, nós impedimos que o mal chegue até a nossa casa, nós impedimos que o mal possa acontecer sobre a nossa vida. Aprenda com a história de Abigail e seja sábio nas suas decisões. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.